O fotógrafo revelou imagens que sua família pagou para esquecer. Na foto do aniversário de 17 anos da sobrinha, Otacílio viu um menino parado atrás da mesa do bolo. O menino não aparecia em nenhuma lembrança da família, mas o pior não era isso. O pior era que, na imagem, todo mundo olhava para ele. Aline, a aniversariante, sorria com a faca na mão, pronta para cortar o bolo. Cássia, mãe dela, segurava o celular levantado. Duas tias batiam palma. A avó, Dona Marieta, já muito magra, estava sentada na cadeira de balanço, com um cobertor nos joelhos, e todos, absolutamente todos, tinham os olhos desviados para o canto esquerdo da sala, onde aquele garoto pequeno, de camisa azul desbotada, chorava em silêncio. Otacílio aproximou o rosto do monitor. O menino parecia ter uns 6 anos, cabelo preto grudado na testa, pé no chão, um arranhão no joelho, a boca meio aberta como se estivesse chamando alguém. Ele ampliou. A imagem pixelou um pouco, depois voltou a ficar nítida, nítida demais. O garoto segurava um carrinho vermelho quebrado. Otacílio sentiu uma dor no peito tão repentina que derrubou o copo de café em cima da mesa. Não foi susto, foi saudade. Uma saudade por alguém que ele não conhecia. E se você já sentiu que sua família esconde uma dor que ninguém tem coragem de nomear, presta atenção nessa história, porque tem silêncio que não protege ninguém. Só deixa o passado apodrecendo dentro da casa. Otacílio Breno tinha 52 anos e ganhava a vida fotografando casamento, aniversário, batizado e velório em Goiânia. Ele era conhecido por uma coisa: conseguia pegar emoção no rosto das pessoas antes que elas percebessem que estavam sentindo. Noiva arrependida, pai orgulhoso fingindo ser duro, avó guardando choro na boca, criança cansada de ser feliz para a foto. Mas naquela noite, sentado sozinho no estúdio apertado nos fundos de casa, ele percebeu que sua câmera tinha começado a fotografar coisas que não pertenciam ao presente. Tudo começou depois da festa de Aline. Cássia tinha pedido: "Tira umas fotos bonitas dela, Otacílio. 17 anos só faz uma vez." Ele tirou. Fez vídeos para postar, retratos com luz colorida, foto da mesa, close nos brigadeiros, todo mundo abraçado no quintal. A festa foi simples, mas bonita. Luzinhas penduradas no muro, música baixa, cachorro correndo entre as cadeiras, cheiro de carne assada vindo da varanda do vizinho. Ninguém falou de tristeza, ninguém falou de morte. Ninguém falou do quarto fechado no fim do corredor da casa de Dona Marieta, porque aquela família tinha aprendido fazia muitos anos a funcionar como uma casa pintada por cima do mofo, de fora limpa, por dentro úmida. Otacílio passou a madrugada editando. Quando viu o menino pela primeira vez, achou que era filho de algum convidado. Mandou mensagem para Cássia: "Quem é esse garoto da foto?" Ela respondeu 2 minutos depois: "Que garoto?" Ele enviou a imagem ampliada. Cássia visualizou. Não respondeu. 5 minutos depois ligou. A voz dela veio baixa: "Apaga essa foto." "Por quê?" "Só apaga." "Cássia, quem é esse menino?" Do outro lado, ele ouviu uma respiração falhando. "Eu não sei." "Como não sabe?" "Ele está dentro da casa da mãe. Todo mundo está olhando para ele." "Otacílio, pelo amor de Deus, apaga." Ele não apagou. E foi aí que o rádio começou a chiar. Era um rádio antigo, marrom, com tecido rasgado na frente e botões dourados. Aline tinha herdado da avó naquele mesmo dia, porque Dona Marieta, quase sem voz, apontou para o armário e disse: "Isso é dela agora, antes que eu esqueça de vez." Aline não quis levar para casa, então deixou no estúdio do tio, dizendo que combinava com aquele lugar cheio de câmera velha, tripé quebrado e álbum de noiva que nunca foi buscar as fotos. Otacílio achou que o rádio nem funcionava. Mas às 13h22 da manhã, com a foto do menino aberta no monitor, ele ligou sozinho. Primeiro veio estática,
Depois, uma voz infantil. Tacílio! Ele ficou imóvel. Ninguém chamava Otacílio de Tacílio. Ninguém vivo. A voz repetiu. Tacílio, abre a porta. Eu prometo que não vou contar. O rádio estalou. A luz do monitor piscou. Na tela, a foto da festa mudou. Não era mais a sala enfeitada com balões. Era uma cozinha antiga. A cozinha da casa de Dona Marieta, mas de muitos anos antes. Os azulejos eram verdes, a geladeira era amarela, havia uma panela de pressão no fogão. No canto, um homem ajoelhado parecia pedir socorro para alguém fora do quadro. Ele tinha sangue no braço. Otacílio deu zoom. O homem era seu pai, mas seu pai tinha morrido havia 23 anos de infarto, segundo todo mundo dizia. A voz do rádio sussurrou. Eles pagaram para esquecer. No dia seguinte, Otacílio foi à casa da irmã. Cássia morava na mesma rua da mãe, uma rua comprida no setor Campinas, dessas onde cada casa parece guardar uma versão diferente da vida de quem mora ali. Na casa número 42, uma senhora que nunca casou mantinha vestidos de noiva no varal, mesmo sem lavar roupa. Na 46, um homem reformado falava sozinho com o portão, chamando nomes de filhos que nunca teve. Na 51, uma família ouvia toda noite passos de uma festa que cancelaram 10 anos antes. A rua inteira parecia construída não com tijolo, mas com escolhas evitadas. Quando Otacílio chegou, percebeu algo que nunca tinha notado. As fachadas mudavam conforme ele olhava. A casa de Cássia, por um segundo, virou outra. Tinha uma bicicleta pequena encostada no muro, um par de chinelos infantis na porta, um risco de giz no chão. Inácio. Depois voltou ao normal. Ele entrou sem bater. Cássia estava na mesa da cozinha com um caderno preto aberto diante dela. Ela fechou rápido demais. Que caderno é esse? Nada. Desde quando nada tem cadeado quebrado e cheiro de vela? Aline estava no canto, pálida. O rádio antigo, que ele jurava ter deixado no estúdio, estava sobre a bancada. Tio, ela disse, eu escutei a mãe pensando. Cássia se virou. Aline, cala a boca. Não foi pensamento normal. Foi um pensamento que ela decidiu não ter. Otacílio olhou para a sobrinha. Como assim? Aline engoliu seco. Eu estava do lado dela e ouvi, se eu lembrar dele, minha mãe morre de novo. Mas a boca dela não mexeu, e depois ouvi outra coisa. A avó pensou sem pensar. Não deixem o menino entrar na água. A cozinha ficou sem som. Até a geladeira pareceu parar. Otacílio encarou Cássia. Que menino! Ela apertou o caderno contra o peito. Vai embora. Não. Vai embora antes que você estrague tudo que eu segurei sozinha. Você não segurou. Você escondeu. Cássia riu, mas era um riso feio, sem alegria. Você acha que quer a verdade porque não lembra dela. Quem lembra não fala bonito assim. Otacílio avançou e puxou o caderno da mão dela. Cássia tentou impedir. Aline gritou. O rádio chiou. O caderno caiu aberto no chão. As páginas estavam cheias de frases escritas pela letra de Cássia, mas algumas pareciam antigas, talvez da mãe, talvez de alguém antes dela. Apagar a culpa de Marieta pelo portão deixado aberto. Apagar a saudade de Otacílio para que ele pare de procurar. Apagar de todos o nome do menino, mas preservar a ausência como dor sem rosto. Trocar lembrança por funcionamento. Embaixo de cada frase havia recibos colados, recibos de emoções. Otacílio achou que estava enlouquecendo, mas leu. Uma culpa materna. Paga. 3 noites de luto, convertidas. Amor de irmão, retido parcialmente. Medo da água, transferido. Promessa infantil esquecida, em cobrança. Cada recibo tinha data, valor e uma assinatura ilegível. O mundo ficou estreito. O que é isso? Ele perguntou. Cássia não respondeu. Aline, chorando, disse, toda vez que alguém escreve uma página, alguém deixa de sentir uma coisa de verdade. Otacílio olhou para a sobrinha.
Como você sabe? Porque eu ouvi as coisas que as pessoas decidiram não pensar. Desde que peguei o rádio da avó, elas ficam falando na minha cabeça. No ônibus, uma mulher olhou para um menino vendendo bala e eu ouvi. Podia ter sido meu filho se eu tivesse voltado naquela noite. No mercado, um homem sorriu para a esposa e eu ouvi. Eu não amo mais você, mas não aguento ser o vilão. E aqui dentro, tio, aqui dentro, é um grito em cada parede. Cássia se sentou como se as pernas tivessem desistido dela. Eu só fiz o que precisava. Precisava apagar uma criança? Ela levantou o rosto. Eu não apaguei uma criança. Eu apaguei o que a morte dela fez com a nossa mãe. Otacílio sentiu o chão sair. Morte! O rádio estalou. A voz infantil voltou muito baixa. Não era para eu morrer. Naquela noite, Otacílio não dormiu. Ele voltou ao estúdio com o caderno escondido dentro da mochila e começou a rever todas as fotos antigas da família. Scans de aniversário, casamento, Natal, almoço de domingo, velório do pai. Durante anos ele tinha guardado tudo em pastas organizadas, como se organização fosse a mesma coisa que memória. Não era. Quanto mais ele ampliava as imagens, mais o menino aparecia. No aniversário de 10 anos de Otacílio, lá estava ele debaixo da mesa, segurando o mesmo carrinho vermelho. Na foto da primeira comunhão de Cássia, aparecia no reflexo do cálice da igreja. No casamento de uma prima, estava atrás da noiva, chorando. No velório do pai, pequeno e molhado, sentado em cima do caixão, olhando para a família com uma tristeza sem acusação. E em todas as fotos, as pessoas ao redor pareciam saber. Otacílio encontrou também imagens que não lembrava ter tirado. Uma enfermeira no corredor de um hospital, segurando a ficha de um paciente que, no reflexo da janela, tinha outro rosto. Uma mesa de restaurante, onde um prato de arroz com pequi fazia uma mulher chorar por uma vida que ela nunca teve coragem de escolher. Uma estação de metrô surgindo vazia no fundo de uma avenida de Goiânia, embora Goiânia nem tivesse metrô daquele jeito. E na plataforma havia pessoas com malas pequenas, todas parecendo prestes a desistir de alguma coisa importante. Ele pensou que talvez a cidade inteira tivesse buracos parecidos. Buracos onde decisões não tomadas continuavam vivas. No monitor, uma foto chamou a atenção. Era de uma rua que ele tinha fotografado por acaso, anos antes, depois de um casamento. Cada casa mostrava pela janela uma vida diferente da pessoa que morava ali. Na primeira, uma professora que no mundo real vivia sozinha aparecia cercada de netos. Na segunda, um policial aposentado se via como músico de bar. Na terceira, a própria Cássia aparecia jovem com 2 filhos. Um era a Aline. O outro era um menino de camisa azul. Otacílio ampliou. No vidro da janela, atrás da Cássia alternativa, estava escrito com bafo infantil: "Você prometeu me buscar." Ele saiu correndo para o banheiro e vomitou. Quando levantou a cabeça, viu no espelho uma coisa que não era reflexo. Seu reflexo estava mais jovem, usando bermuda molhada, chorando com as mãos sujas de barro. O reflexo falou sem mover a boca. Você ouviu ele chamar e não foi. Otacílio socou o espelho. O vidro rachou, mas o outro continuou lá, encarando. Eu não lembro, Otacílio disse. O reflexo respondeu. Não lembrar não é o mesmo que não ter feito. Na manhã seguinte, Aline apareceu no estúdio. Trouxe o rádio embrulhado numa toalha e uma pasta com papéis. Minha mãe dormiu. Eu peguei isso no armário dela. Dentro havia mais recibos. Um deles tinha o nome de Otacílio, recebido de Otacílio Breno, aos 12 anos, a memória de ter soltado a mão do irmão no portão. Ele leu 3 vezes. Eu tinha um irmão? Aline assentiu, chorando sem barulho. Acho que sim. Qual era o nome dele? O rádio chiou, mas não respondeu. Aline tirou do bolso uma fotografia impressa, velha, com bordas amareladas. Nela,
Otacílio criança estava sentado num sofá ao lado de Cássia. Entre os dois havia um espaço vazio estranho, largo demais. Alguém tinha sido retirado dali, não por tesoura, mas por realidade. Eu achei atrás do quadro da sala, Aline disse. Quando encostei nela, ouvi a avó pensando uma coisa que ela nunca quis pensar. Inácio gostava de manga verde com sal. O nome entrou em Otacílio como faca e abraço, ao mesmo tempo. Inácio. No mesmo instante, todos os monitores do estúdio acenderam sozinhos. Em cada tela apareceu uma foto diferente do menino. Em todas agora, ele olhava direto para Otacílio. O rádio transmitiu uma sequência de pedidos misturados, como se momentos passados estivessem ligando ao mesmo tempo. Tacílio, abre a porta. Eu tô com frio. Fala meu nome. Promete que não vai esquecer? Aline tapou os ouvidos. Tio, tem mais gente falando. Não é só ele. O som mudou. Vozes adultas, velhas, infantis, todas pedindo ajuda de pontos da vida que nunca tinham sido superados. Uma mulher dizia que deixou o amor no altar. Um homem pedia perdão ao filho que nunca nasceu. Uma enfermeira repetia: não sei quem sou depois da meia-noite. Um terapeuta falava com pacientes que sonhavam com vidas acontecendo em paralelo e acordavam cansados, como se tivessem vivido duas existências. Uma criança, mais fraca, sussurrava: estou sumindo porque esqueceram a promessa. Aline olhou para as próprias mãos. A ponta dos dedos dela estava transparente. Otacílio se desesperou. Aline! A avó prometeu que eu nunca ia carregar isso sozinha, ela disse. Ontem ela esqueceu. A pele dela voltou por um segundo, depois falhou de novo. Otacílio entendeu. O caderno não apagava só lembranças. Ele cobrava as promessas esquecidas, apagando quem dependia delas. Ele pegou o telefone e ligou para Cássia. Se você não vier agora, sua filha vai desaparecer. Cássia chegou em 15 minutos, descabelada, sem sandália em um dos pés, dirigindo como se fugisse da própria alma. Ao ver Aline translúcida, caiu de joelhos. Não, não faz isso com ela. O rádio respondeu com a voz de Inácio. Vocês fizeram comigo. Cássia gritou. Eu era criança. O estúdio ficou frio. Pela primeira vez, Otacílio viu a irmã não como a mulher dura que controlava tudo, mas como uma menina presa há 40 anos na pior tarde da vida. Conta, ele disse. Cássia chorou com raiva. Eu não consigo. Consegue. Se eu contar, volta. Já voltou. Ela olhou para o caderno, para o rádio, para a filha desaparecendo aos poucos. Inácio era nosso irmão, o caçula. Você amava ele mais que tudo, Otacílio. Ele te seguia pela casa inteira. Chamava você de Tacílio porque não conseguia falar seu nome. Otacílio sentiu as pernas fraquejarem. Cássia continuou. Naquele dia, a mãe estava preparando comida. Nosso pai tinha bebido. Eu estava arrumando a mesa. Você ia levar Inácio para comprar manga na venda. Mas seus amigos passaram de bicicleta, chamaram você e você mandou ele esperar no quintal. Não, mandou sim. Eu não faria isso. Criança faz coisa cruel sem saber que é crueldade. Otacílio fechou os olhos e, pela primeira vez, uma lembrança furou o bloqueio. Um portão aberto, sol quente, um menino dizendo, você prometeu. Ele sussurrou, eu falei que voltava rápido. Cássia assentiu. Ele saiu atrás de você. A mãe viu, mas pensou, o Otacílio cuida. O pai viu, mas estava bêbado demais para levantar. Eu vi também, mas fiquei com raiva porque ninguém me deixava sair. Ele atravessou a rua, desceu até o córrego atrás das casas e caiu. Aline chorava. Cássia passou as mãos no rosto. Quando encontraram, ainda estava respirando. Seu pai tentou salvar. Levou ele para a cozinha. A mãe gritava tanto que a vizinhança inteira parou na porta. Inácio chamou você, chamou até parar. Otacílio levou a mão à boca. O rádio chiou. Na tela, apareceu a cozinha verde. O pai ajoelhado.
A mãe segurando o menino molhado no colo. Otacílio, criança, parado na porta com uma bicicleta ao lado, sem entender que o mundo tinha acabado. Depois disso, a mãe enlouqueceu. Cássia disse. Ela parou de comer. Entrava no quarto dele e ficava pedindo para Deus trocar de filho. O pai começou a beber mais. Você não saía da cama. Dizia que Inácio estava atrás da porta. Dizia que se lembrasse da voz dele, ia morrer também. E o caderno? Cássia respirou fundo. Uma mulher apareceu no velório. Ninguém sabia quem era. Disse que podia ajudar a família a continuar vivendo, não a ser feliz. Continuar vivendo. Ela entregou o caderno para a mãe e falou que lembrança também era moeda, que algumas famílias pagavam com memória aquilo que não aguentavam sentir. E a mãe aceitou? Primeiro não, mas uma noite ela tentou se jogar na cisterna. Eu encontrei. Eu tinha 14 anos, Otacílio. 14. Ela me pediu para escrever. Disse que se eu amasse ela, apagaria a dor. Cássia bateu no próprio peito. Eu escrevi. Apaguei a culpa dela. Mas a culpa era o fio que puxava todo o resto. Depois precisei apagar o nome, a voz, o aniversário, a cama vazia, o brinquedo, as fotos. Cada página salvava alguém e matava outro pedaço da gente. Otacílio, tremendo, perguntou: quem pagou? Cássia apontou para os recibos. Todo mundo. A mãe pagou com a lembrança do cheiro dele. O pai pagou com a coragem de pedir perdão. Eu paguei com a alegria. Você pagou com o amor de irmão. A família inteira pagou para esquecer uma criança que só queria ser buscada. No monitor, Inácio levantou o carrinho vermelho. Aline quase desapareceu até os ombros. Mãe, ela sussurrou, você prometeu que nunca ia mentir para mim sobre dor. Cássia segurou o rosto da filha. Eu quis te proteger. Não, você quis que eu te amasse sem saber quem você era. Essa frase quebrou Cássia mais que qualquer grito. Se essa parte apertou seu peito, guarda uma coisa. Às vezes, o segredo que a família chama de proteção é só medo de encarar o que fez. E tem verdade que dói, mas devolve a gente para a própria vida. Otacílio pegou o caderno. Como desfaz? Cássia negou com a cabeça. Não desfaz, só troca. Troca pelo quê? Pelo contrário do apagamento. Aline olhou para o tio. Lembrar em voz alta. O rádio estalou como se confirmasse, mas não bastava lembrar. As páginas do caderno estavam vivas. Quando o Otacílio tentou rasgar uma, sentiu na própria pele a dor escrita ali. A saudade de Dona Marieta o fez cair de joelhos. O medo do pai fez seu braço formigar. O luto de Cássia entrou pelos olhos como fumaça. O caderno não era papel, era arquivo emocional da família. Eles levaram o caderno para a casa de Dona Marieta ao anoitecer. A rua parecia diferente. Em cada janela, uma versão alternativa de vida a assistia. Na casa 42, a senhora dos vestidos de noiva acenava ao lado de um marido que nunca existiu. Na 46, o policial tocava violão para filhos invisíveis. Na 51, os sonhos da família vazavam pelas paredes. Peixes atravessavam o corredor, uma mesa de jantar flutuava, um homem dormia dentro do próprio arrependimento. Quando chegaram ao prédio antigo de Dona Marieta, o elevador abriu sozinho. Otacílio estranhou. A casa da mãe era térrea. Não havia elevador ali. Mesmo assim, a porta metálica estava no meio da sala. Dentro, o painel não tinha números comuns. Tinha frases. O dia em que você não voltou. A noite em que Cássia escreveu. O momento em que Marieta escolheu esquecer. A promessa feita a Aline. O nome que ninguém chamou. Não entra. Cássia pediu. Otacílio entrou. O elevador subiu sem subir. Parou no primeiro andar que não existia. A porta abriu para o quintal da infância. Otacílio viu a si mesmo com 12 anos, segurando a bicicleta. Inácio estava no portão. Tacílio, me leva! O Otacílio criança respondeu. Espera aqui, eu já volto. O adulto gritou. Leva ele!
Mas a cena não escutava. A porta fechou. O elevador parou de novo. A cozinha verde. Marieta segurava Inácio molhado. O pai apertava um pano contra o peito do menino. Cássia, adolescente, chorava no canto. Otacílio, criança, estava travado na porta. Inácio abriu os olhos e perguntou: "Cadê meu irmão?" Otacílio, adulto, caiu contra a parede do elevador. "Eu estou aqui." A voz do rádio em algum lugar respondeu: "Agora não adianta chegar. Agora só adianta lembrar." A porta fechou. Último andar. Um quarto escuro. Dona Marieta, mais jovem, sentada diante do caderno. Ao lado dela, uma mulher desconhecida de vestido bege esperava com uma caneta. "O preço é alto", disse a mulher. Marieta, destruída, respondeu: "Mais alto que ouvir meu filho chamar por outro filho toda a noite?" Cássia, adolescente, segurava a mão da mãe. "Escreve, Cássia", Marieta pediu. "Salva sua mãe." A menina escreveu. E assim que escreveu, uma coisa terrível aconteceu. O choro diminuiu, sim. Marieta parou de tremer. Otacílio, criança, dormiu pela primeira vez. O pai soltou a garrafa. A casa respirou. Mas no canto do quarto, Inácio começou a desaparecer das fotografias. Não de uma vez, devagar, como quem espera alguém impedir. Ninguém impediu. Quando o elevador abriu de volta na sala, Dona Marieta estava acordada na cadeira de balanço. Muito velha, muito pequena, mas com os olhos lúcidos pela primeira vez em anos. "Ele voltou?" perguntou. Otacílio se ajoelhou diante dela. "Mãe, qual era o nome do meu irmão?" Dona Marieta abriu a boca. Nada saiu. Ela começou a chorar, desesperada, como se a palavra estivesse presa num lugar sem porta. Aline, quase transparente, pegou a mão da avó. "A senhora prometeu que não ia me deixar sozinha com as vozes." Marieta olhou para ela confusa, depois para o rádio no colo da menina. O rádio chiou. A voz de Inácio veio fraca. "Vó, eu tô com frio." Dona Marieta soltou um som que não parecia humano, parecia uma casa rachando. "Inácio", ela disse. A luz da sala piscou. Todos os retratos na parede tremeram. Um porta-retrato caiu e quebrou. Dentro dele, a foto antiga da família apareceu completa pela primeira vez. Otacílio, Cássia e, entre os dois, Inácio sorrindo sem dente, segurando o carrinho vermelho. Aline voltou a ficar inteira, mas o caderno começou a sangrar tinta preta. Cássia gritou: "Não basta uma pessoa lembrar, tem que queimar tudo." "Você disse que não desfazia", Otacílio falou. "Eu menti porque tinha medo." Ela pegou uma assadeira velha da cozinha, dessas usadas para pão de queijo, colocou o caderno dentro e despejou álcool. Otacílio segurou a câmera. "O que você está fazendo?" Cássia perguntou. "O que eu sempre fiz. Vou provar que existiu." Ele posicionou a câmera no tripé, ligou a gravação. A sala ficou iluminada por uma mistura de luz quente do abajur, azul forte dos monitores que ele tinha levado, vermelho da chama começando e o brilho dourado no rosto molhado de todo mundo. Era uma cena impossível de esquecer. Dona Marieta na cadeira, chamando o filho morto pelo nome. Cássia ajoelhada, segurando a caixa de fósforos como se segurasse uma sentença. Aline com o rádio nos braços, ouvindo pensamentos que as pessoas passaram a vida tentando não ter. Otacílio atrás da câmera, fotografando o caderno que continha todos os vínculos roubados daquela família. E nos cantos da sala, dezenas de fotos abertas em telas mostravam Inácio em todos os lugares onde ele nunca deixou de estar. Cássia acendeu o fósforo. Antes de jogar, ela parou. "Se eu queimar, a mãe vai lembrar de tudo." "Vai. Você vai lembrar." "Vou. Eu vou sentir de novo." Otacílio olhou para a irmã. Talvez sentir seja o castigo. Talvez também seja a única chance de voltar a ser gente. Cássia jogou o fósforo. O caderno pegou fogo. Não queimou como papel. Queimou como memória. As páginas se contorceram.
Vozes escaparam da fumaça, risadas de criança, gritos, pedidos de desculpa, promessas esquecidas, o barulho de água, o som de uma bicicleta, o choro de Marieta, o silêncio covarde do pai, a frase de Otacílio menino, já volto. Ele lembrou do sol no rosto, lembrou de Inácio correndo atrás dele. Lembrou de ter ouvido o irmão chamando perto do córrego e ter sentido vergonha de voltar, porque os amigos iam rir dele por estar cuidando de criança pequena. Lembrou de escolher continuar pedalando. Essa lembrança não veio como imagem, veio como peso. Otacílio caiu no chão. Eu deixei ele, Dona Marieta gritou. Eu deixei vocês dois. Cássia soluçou. Eu apaguei meu irmão. O rádio ficou limpo, sem chiado. A voz de Inácio veio perto, quase dentro da sala. Eu não queria que vocês morressem comigo. Eu só queria que alguém dissesse que eu vivi. Otacílio chorou como não chorava desde menino. Chorou sem beleza, sem controle, sem orgulho. Bateu a testa no chão e repetiu, Inácio, Inácio, Inácio. Cada vez que dizia o nome, uma fotografia na parede mudava. Onde antes havia espaço vazio, surgia o menino, no colo da mãe, ao lado do pai, puxando a camisa de Cássia, dormindo no sofá com a cabeça encostada na perna de Otacílio. A família não ficou inteira. Isso é importante. A verdade não abraçou todo mundo e consertou tudo. Dona Marieta desmaiou de tanta dor e acordou chamando o filho como se ele tivesse acabado de sair para brincar. Cássia passou dias sem conseguir olhar para Aline, porque agora sentia o tamanho exato da mentira que entregou à própria filha como herança. Otacílio não conseguiu mais fotografar casamentos por um tempo. Toda promessa dita em voz alta fazia sua mão tremer. O pai, morto há anos, não podia pedir perdão, mas nas fotos antigas o rosto dele mudou. Antes parecia duro, depois do fogo parecia destruído. E isso também era uma verdade. Na manhã seguinte, a casa de Dona Marieta amanheceu diferente. O quarto fechado no corredor não estava mais vazio. Havia uma cama pequena, um cobertor azul, uma prateleira com carrinhos, uma marca de altura na parede. Inácio, 6 anos. Na cozinha, a geladeira amarela tinha um desenho preso por imã. Era uma família de 5 pessoas. O menor estava de mãos dadas com Otacílio. Aline encontrou no chão o último pedaço do caderno, queimado nas bordas. Nele restava uma frase que ninguém lembrava de ter escrito. Quando uma família paga para esquecer alguém, a dívida passa para quem nasce depois. Ela guardou o papel dentro do rádio. O rádio nunca mais transmitiu pedidos de ajuda como antes. Às vezes, porém, quando alguém na rua estava prestes a abandonar algo importante, ele chiava baixinho. Aline dizia que era só o passado batendo na porta antes que a pessoa fizesse da própria vida mais uma casa mal assombrada. Otacílio voltou ao estúdio semanas depois. Na tela do computador, a foto do aniversário de Aline continuava aberta. Agora, o menino atrás da mesa do bolo não chorava mais. Ele estava sorrindo. Ninguém na foto olhava para ele com culpa. Olhavam com dor, sim, com espanto, com amor atrasado. Dona Marieta tinha a mão no peito. Cássia chorava. Aline sorria para o garoto como quem reconhece um tio que nunca conheceu. E Otacílio, refletido no vidro da janela, aparecia segurando a câmera com os olhos cheios d'água. No canto da imagem, o bolo tinha uma vela a mais. Otacílio imprimiu a foto, levou para a sala da mãe. Colocou no porta-retrato principal, onde antes ficava a imagem bonita e mentirosa da família. Quando terminou, Dona Marieta tocou o vidro com dedos trêmulos. Meu filho, ela disse. Cássia ficou atrás, sem pedir perdão, porque ainda não merecia resposta fácil. Otacílio colocou a mão no ombro dela mesmo assim. Não era a absolvição, era só o começo de uma dor honesta. Aline, sentada no chão com o rádio no colo, perguntou. E agora? Otacílio olhou para o retrato. 5 pessoas. Uma criança a mais.
Uma família menor do que parecia, maior do que lembrava, quebrada de um jeito verdadeiro. Agora a gente não paga mais para esquecer, ele disse. Agora a gente paga o preço de lembrar. Naquela tarde, a rua inteira pareceu respirar. As casas continuaram mostrando vidas possíveis nas janelas, mas já não pareciam acusações. Pareciam avisos. O elevador, que não existia, desapareceu da sala. O espelho do banheiro voltou a refletir apenas Otacílio, embora às vezes ele jurasse ver um menino passando correndo atrás dele com um carrinho vermelho na mão. E ele nunca mais virou o rosto. Porque algumas pessoas não precisam voltar à vida para serem salvas. Às vezes elas só precisam voltar ao nome. Se essa história fez você lembrar de alguém que sua família quase apagou pelo silêncio, comenta o nome dessa pessoa, nem que seja só o primeiro. Curte e segue o canal para mais histórias que mexem onde a gente costuma esconder a verdade.